Já que estamos falando na casa dos bilhões, a China vai aplicar uma taxa de 55% sobre a carne bovina importada do Brasil a partir de hoje, 1º de janeiro. A medida atinge um dos principais negócios do agro brasileiro, já que o mercado chinês absorve mais da metade das exportações. Em 12 meses, o Brasil exportou cerca de 1.500.000 toneladas de carne bovina, com quase 8 bilhões de dólares vindos da China. A tarifa passa a valer caso o país ultrapasse a cota estabelecida pelos chineses. Scaf, quero te ouvir a respeito. Bom, primeiro porque a China é esse primeiro, grande consumidor do nosso mercado. A gente tem os Estados Unidos também depois, inclusive é uma disputa ali que acontece, quem é que vai mandar ou não nesse mercado. A gente precisa colocar nessa conta, claro, os irmãos batistas, que são aí magnatas da carne no nosso país, e mais uma taxação aí, 55% de taxa sendo imposta à carne brasileira. Geise, a gente precisa ouvir agora por que está todo mundo quieto com esse número de 55%, né? Porque quando o presidente Trump tarifou em 40% o Brasil, foi aquela gritaria, né? Foi aquele chilique, né? Aquela confusão. Agora o presidente chinês impõe essa posição, essa martelada de 55% a uma commodity brasileira, que é o maior exportador de carne do mundo, é o Brasil, né? E gostaria de saber qual que é a posição governamental com relação à China, né? Como é que o Brasil vai proteger os produtores, né, os fazendeiros, os frigoríficos brasileiros, os exportadores brasileiros. Eles são empresários brasileiros, precisam de uma resposta do governo brasileiro. Até agora eu não ouvi absolutamente nada. Quer dizer que quando é 40% e é os Estados Unidos, todo mundo grita. Quando é 55% e é a China, todo mundo fica pianinho. A gente precisa entender o que é que está acontecendo nesse governo. Scaf, a gente ainda precisa colocar aqui como é que vai ficar essas relações geopolíticas, Porque os irmãos batistas são esses magnatas aí da carne, JBS, inclusive, que recentemente foi levantado ali um processo de investigação dentro dos Estados Unidos, dentro da América, em relação a essas transações passadas da carne, enfim, algumas coisas sendo investigadas. A gente precisa colocar nessa conta que agora também são embaixadores, do nosso país, trabalham no Itamaraty. Estavam fazendo negociação com a América, estavam fazendo negociação com a Venezuela, ali o estamento brasileiro agindo, o empresariado ali agindo. A China, nós não estamos vendo nenhum tipo de movimentação. Vale lembrar que o Brasil estava se aliando ali à China em relação aos BRICS, enfim, aquela coisa toda. Teve um momento ainda que ficou um pouco isolado naquele momento de negociação. A China começou a negociar antes com a América, o Brasil só muito depois, de uma maneira completamente bélica e atrapalhada, mas tem ainda essa parte aí geopolítica dessa questão em relação à carne do nosso país. Geise, o empresário, ele está no papel dele, né? Ele vai buscar mercado, ele quer vender, ele quer lucro, ele paga seus funcionários. O Grupo JBS tem mais de 300 mil funcionários, é o maior grupo do agro do mundo de proteína animal e o maior grupo do agronegócio do Brasil. Então, o empresário, ele tem essa liberdade, ele precisa buscar novos mercados, ele precisa vender, ele precisa abrir, ele precisa crescer, isso é legítimo. Todo empresário faz isso. Agora, quando o empresário faz as vezes do Ministério das Relações Exteriores, não é ele que está errado. Quem está errado é o Ministério das Relações Exteriores, que não funciona. Essa é a grande verdade. Se o governo brasileiro não funciona e pede ajuda do empresário, é a maior confissão de incompetência de um governo que não sabe resolver nada via relações exteriores e precisa da ajuda de empresários competentes para resolver ou não. Porque, na verdade, o interesse do empresariado é o lucro, é a geração de emprego, tem que pagar os seus impostos e é o crescimento econômico. É isso que o empresariado busca. Então, totalmente legítimo qualquer empresário desse país buscar o lucro, buscar a abertura de mercado. O que não é legítimo é um governo não funcionar e recorrer à iniciativa privada para resolver relacionamento internacional na esfera pública.
Scaf, ainda nesse assunto, para a gente fechar, tem a questão ainda da tal soberania. A esquerda bateu muito nessa tecla ao longo desse ano inteiro, inclusive fazendo campanha nacional em rede aberta, portanto, com o dinheiro do pagador de imposto, aquelas campanhas todas do governo federal batendo ali em cima da soberania. Logo que veio a público, tanto a carta do Donald Trump ali publicada em julho, quanto todas as taxações em relação ao mercado brasileiro exportando para a América. Nós não estamos vendo agora absolutamente nada, silêncio perpétuo da esquerda em relação à soberania do nosso país, com a China, que é uma ditadura. Vale lembrar ainda um perfil completamente diferente da América e da China, a China que é ditadura e que tem elogios vindo da Suprema Corte. Trago aqui também a lembrança daquela fala do Gilmar Mendes, que disse que admirava, que os ministros dessa corte admiram o regime chinês. Não, a gente não admira regime que não tem eleições livres, de forma alguma, Geise. Isso aí é um engano, esse é um discurso que precisa ser tirado do mapa. O que a gente precisa entender é o seguinte: a briga econômica, guerra tarifária, imposição de tarifa, não tem nada a ver com soberania. Absolutamente nada a ver com soberania. Sabe quem mistura esses discursos, Geise? É aquele pessoal que gosta da manipulação social, da mentira constante, da propagação da mentira, do ilusionismo da esquerda radical, tipo filho do Soros, Mandani, Obama, Kamala Harris. Essa turma é avessa ao trabalho. Essa turma é avessa à produção de riqueza. Eles querem gastar o dinheiro que o empresário coloca dentro do Estado. Eles só querem gastar. Eles querem distribuir aquilo que eles não produzem. É essa a cabeça deles, entendeu? Então, eu vou dizer para você que esse negócio de ficar confundindo soberania com questão econômica é cortina de fumaça para esconder incompetência de um Ministério das Relações Exteriores e de um Ministério da Indústria e Comércio que nada faz pelo país. Eu gostaria de saber quais foram as atitudes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do Ministério da Indústria e Comércio que engrandeceram o empresariado brasileiro. Até agora a gente não viu absolutamente nada. São 3 anos de governo que passaram batido no vazio. O JDO segunda edição é conhecido por ser o jornal do VAR. Aproveitando que hoje é quinta-feira, vamos para um TBT do Gilmar Mendes. Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Tá aí, então, a pitadinha do Gilmar Mendes, decano da nossa corte, falando publicamente aí a respeito das suas preferências jurídicas, aliás, suas preferências políticas, e ainda colocando todos os outros na fogueira, né? Que os ministros da Suprema Corte são simpatizantes do regime chinês. Scaf, aquela pitadinha aqui pra gente é dia de TBT, hoje é quinta-feira, a gente refrescou aqui a memória da nossa audiência com Gilmar Mendes elogiando o regime chinês. Geise, não cabe a um juiz ser ativista político, nem mesmo falar e dar pitada política durante um julgamento, né? Cabe ao juiz aplicar a lei e lembrar a todos os políticos e juízes e legisladores do Brasil que o regime chinês não tem nada a ver com os princípios da nossa Constituição Federal. Então, como ao juiz da Suprema Corte cabe zelar pela Constituição, essa comparação foi infeliz, essa admiração é infeliz, porque não faz parte dos princípios que regem a República Federativa do Brasil. E é isso que a advocacia, o Ministério Público, a Procuradoria, a Defensoria e a Magistratura precisam defender. Os princípios da República Federativa do Brasil e zelar pela nossa Constituição e respeito à nossa Constituição. Então, eu entendo que o comentário pode ter sido aleatório, pode ter sido uma brincadeira, mas o comentário do ministro Gilmar Mendes foi infeliz porque não se adequa aos princípios econômicos de liberdade, de soberania, de democracia que o Brasil está vivendo, sempre viveu e nunca foi abalado.